Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo és, Senhor. Digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Te engrandecemos, Senhor, e te agradecemos. Bondoso e santo é o Senhor. Maravilhoso és tu, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Estamos aqui para darmos continuação neste trabalho, a conferência, da família, onde domingo passado foi a abertura, estava maravilhoso. A gente sentiu a presença do Senhor no trabalho aqui das crianças. Deus honrou e hoje não vai ser diferente. Porque o mesmo Deus que estava domingo passado, Ele está hoje. Glória a Deus. E tudo é para a honra e glória dEle, para Ele. Tudo é por Ele. Então, estamos aqui para engrandecer o Senhor. Nós vamos nos colocar de pé. Vamos iniciar com uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos para te adorar, para te engrandecer, para te glorificar, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem e toma este lugar, toma as nossas vidas, Senhor. Só Tu sabe como nós saímos dos nossos lares, mas sabemos também como vamos voltar, porque o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Eu creio, Senhor Deus, que vamos sair daqui transformados, transbordando pela Tua glória, meu Senhor. Toma cada um de nós nas Tuas mãos, Senhor Deus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor. A nossa gratidão por estarmos aqui, Senhor Deus. A nossa gratidão por podermos levantar da nossa cama nesta manhã, Senhor. A nossa gratidão pela Tua misericórdia que se renovou neste dia, Senhor Deus. Nós te agradecemos. Nós te engrandecemos por tudo, meu Senhor. Fica conosco, Senhor Deus. Toma, Senhor, aqueles que estão lá na rua, Senhor Deus, guardando ali os carros, Senhor. Abençoa também aqueles, Senhor Deus, que estão recepcionando, Senhor, toma nas Tuas mãos as nossas vidas aqui, Senhor, porque sem a Tua presença e sem a Tua graça nós não somos nada, Senhor. Fica conosco, Senhor, porque nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus. A igreja pode tomar assento. Pode ficar à vontade, aleluias. Hoje, na direção do círculo de oração, aqui estamos pela misericórdia do Senhor. E diz assim: edificados em Cristo, quando Deus é o fundamento do lar, não é só começar bem, é construir sobre ele todos os dias. Louvado seja Deus. E em cima dessa palavra, eu estava meditando em casa em Mateus 7, 24 e 29, que fala sobre a casa que é edificada na rocha e a casa que é edificada na areia. Louvado seja Deus. Veio o vento forte, a chuva forte para as duas casas. Mas a que estava edificada na rocha, que a gente sabe que é Cristo, ela ficou firmada e o outro, o vento levou, Para que uma família seja construída sobre ele, eu coloquei aqui 5 pontos. Primeiro ponto, fundamento. A palavra. Muita leitura da palavra dentro do lar. E o principal, a prática. Que não adianta a gente ler, a gente meditar. É o praticar aquilo que nós lemos e aquilo que nós meditamos, que é o mais difícil, mas é o mais importante. E o segundo ponto eu coloquei é o muro de proteção. Muro de proteção, a oração dentro do nosso lar, Tem o fundamento que tem que ser bem alicerçado. A gente sabe que tem que começar bem forte. Depois tem as paredes para guardar o nosso lar. Então, ali a oração, A oração que guarda ali a nossa família. O terceiro ponto eu coloquei portas resistentes. Portas sábias. Eu coloquei pensando na nossa boca, no nosso falar. Portas resistentes, aquela que abre e aquela que fecha. O que sai da nossa boca. O que nós estamos falando dentro do nosso lar. O que nós estamos conversando com os companheiros, com os filhos, com aqueles que entram dentro do nosso lar. Então, nós temos que ser sábios
e vigilantes nisso. Quarto ponto, o acabamento. O acabamento de uma casa, de uma construção. O que as pessoas estão olhando para a sua casa, o que ela tem dito? Essa casa está toda terminada. Esta casa foi construída na rocha. Começaram bem e terminaram bem. Então, é o nosso testemunho. Testemunho da nossa família, ela fala muito lá fora. Né? Será que alguém está passando? Essa família dá para ver que está firmada na rocha que é Cristo. Glórias a Deus. E o quinto e o último que diz, manutenção. Manutenção da tua casa. A manutenção. Será que nós estamos prestando atenção no meio da nossa família se tem alguma rachadura, se tem algum vazamento, se tem algum entupimento, se tem uma telhinha quebrada? Será que nós estamos prestando atenção nos nossos filhos? Se tem um que já está trancadinho lá no quarto, outro já não quer ir mais para a escola, outro já não quer sentar mais na mesa. A manutenção. Temos que prestar atenção na manutenção do nosso lar. Glórias a Deus. Amém? Louvado seja Deus. E nesta noite está conosco aqui para ministrar a palavra. Meus amados, o Jefferson, a sua esposa Michele, a Lara, o meu amorzinho, né? Se coloquem de pé, só para ficar um pouquinho vermelhinho. Para quem não conhece, né? O Jefferson, a Michele e a sua filha Lara. Pode sentar. São as bênçãos aqui para nós, quando a gente chama, estão prontos para nos ajudar. Né? E também para trazer um louvor para nós, a minha prima, minha irmã, né? A Dilceia, o seu esposo Fábio, se colocam de pé também, a sua filhinha. São umas bênçãos de Deus nas nossas vidas também, podem ficar à vontade. Né? Aqui nós temos o nosso pastor Vagnaldo, né? Para quem não conhece, a sua esposa Vera está lá atrás. Somos uma família. Somos uma família neste lugar. Né? Nós vamos estar louvando, adorando a Deus, glorificando. Vamos estar ouvindo uma palavra. Eu sei que o Senhor Deus, Ele vai nos levar para nossos lares praticamente voando. Eu sinto o poder de Deus neste lugar. Para quem nos visita, nós temos os banheiros ali atrás, né? Nós costumamos louvar e adorar a Deus de pé, mas você fique à vontade. Se quiser sentar, se quiser ficar em pé, fique à vontade na presença do Senhor. Amém? E eu já vou estar chamando a irmã Dilceia. Glória a Deus, com a oportunidade de estar louvando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Não fique com a tua boca fechada, não. Adore ao Senhor. Minha linda. Deus abençoe, meu amor. Para a glória de Deus. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Primeiramente, eu agradeço a Deus por estar aqui na presença do Senhor com os irmãos. Agradeço ao convite da Regina. Aleluia, quando eu cheguei aqui, eu me recordei que aqui foi a igreja que me estruturou para estar de pé na fé. Os jovens, a Mi, o Jeff, alguns que estão por aí, fazem parte da minha história. Tempo da bicicleta, em que levávamos os violões nas costas, para louvar ao Senhor sem medir esforços, mesmo na chuva. A gente ia lá para a ilhotinha adorar ao Senhor. Aleluia. Você está bem? Amém? Irmãos, eu estou à vontade, viu? Porque eu estou na casa do Senhor. Aleluia. Também agradeço ao meu esposo, minha filha que está aqui. Meu filho, Misael, não pôde estar porque está tocando lá na igreja. É muito bom estar aqui com os irmãos, rever a todos nesta noite. O Espírito Santo estava falando comigo lá na minha casa. Quantas famílias, né, irmãos, que o adversário tem entrado e tem feito uma bagunça. Muita bagunça. Mas a família que é estruturada na rocha, que é Jesus. Aleluia. Aí nós temos o discernimento. Quando algo está errado, aleluia. Né? Também aos meus primos, a Tiane, Tiaguinho, Arielle,
que eu digo que eles são meus irmãos, né? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor? Aleluia. Pode soltar, querido. Aleluia. Como disse a Regina, fique à vontade, viu? Eu estou à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Escute. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. Oh, glória. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento. A razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isto aqui pra você cair? Ai, mas o que aconteceu? Ele te pegou nas mãos e te colocou aqui hoje. Você lembra lá na sua casa como você estava hoje? Talvez até pensou: ai, será que eu vou ou não vou no culto? Mas aí o Espírito Santo, ele te disse assim: ó, filha, filho, vai, porque eu vou contigo. Aleluia, glória. Sinta a presença dele. Ele já chegou na casa. Hoje tem cura, viu? Tem cura nesta noite. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isto aqui pra você cair? Mas você não desistiu. Quem era? Era a mão de Deus. Era a mão de Deus, e Ele está segurando nas tuas mãos nesta noite. Receba Ele.
contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isto aqui pra você cair, mas mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Ele sempre vai estar contigo, mesmo naquele momento que a família, os amigos te deixaram sozinho. Ele sempre vai estar contigo e vai ser sempre assim. Aleluia. O próximo hino que vou louvar, irmãos, existe vida aí, aleluia. Ainda tem vida, viu? Segura um pouquinho aí, mano. Ainda tem vida lá na tua casa, ainda tem vida nos teus negócios, ainda tem vida no teu financeiro. O Pai te diz, você sabe por quê? Porque Ele é a vida. E se você serve a vida, então para que temer, irmãos? Aleluia. Em outrora, para quem não sabe, hoje fazem 16 anos do meu milagre, aleluia. Eu estava dentro de uma UTI, perdi a memória, esqueci como se andava. O médico deu diagnóstico fim de vida para mim. Fui diagnosticada com câncer cerebral, aleluia. Mas naquele exato momento em que eu estava naquele leito de enfermidade, dentro de uma coronária na UTI, eu escutava pessoas vindo até ali no meu leito e dizendo, não vai sobreviver. Mas Jesus é o dono da minha e da tua vida. E a última palavra é dele. E por onde eu vou eu conto que eu sou um milagre. Mas em Mandil não acontece isso, acontece, viu? Ele nunca mudou e nunca mudará. Para quem não sabe, irmãos, aleluia, eu perdi a visão do meu olho direito, não enxergo nada. Estou olhando os irmãos apenas com o meu olho esquerdo, através da cirurgia cerebral que eu tenho, 37 pontos na cabeça. Aí sabe assim, quando Deus ele pega o improvável para falar contigo, ele ainda faz, viu? Às vezes você está lá no seu trabalho passando por algo que o teu colega não sabe, mas Deus usa a boca dele para falar contigo. E às vezes a gente passa desapercebido. Aleluia. Irmãos, foram 2 meses, o meu sonho ainda era tirar minha carteira. Mas para medicina, todo mundo, algumas pessoas não vai poder. Aleluia. 2 meses, irmãos, aleluia. Sabe o que é? Eu estar, aleluia, no ponto de ônibus ali na Estiva. Eu moro no sertão da Estiva. Eu estava ali no ponto de ônibus. 2 meses de luta ferrenha. 2 meses ouvindo o adversário falar no meu ouvido, não vai dar certo. Tu vai passar vergonha. O teu Deus vai te envergonhar. E eu dizia, eu vou vencer, porque eu confio no meu Deus. Aleluia. Sabe o que aconteceu, irmãos? Estavam vindo 2 mendigos. O que, irmão? Tu quer dizer que Deus ainda usa quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Aleluia. Aleluia. Oh, glória, eu sinto Ele aqui, irmãos. Aleluia. Aí esses 2 mendigos, um passou aqui pertinho de mim e disse, bom dia, moça. E eu disse bom dia. Quem me conhece sabe que eu sou feliz assim mesmo, sou bem faladeira, gosto de falar de Jesus, aleluia. Aí o outro passou do outro lado da pista e gritou, bom dia, moça. Fez assim com a mão. E eu levantei, eu disse bom dia. Era o dia da minha prova, irmãos. O último dia da cartada. Aí sabe como é que eu ia orando da minha casa até a Estiva? Dá mais ou menos 1 quilômetro. E eu ia orando assim, Jesus, como o Senhor abriu o mar vermelho para o teu povo passar, abre o trânsito de Tubarão. Eu não sei, Jesus, qual o percurso que aquele homem vai me mandar fazer, mas tu já sabes. Então, Senhor, vai abrindo para mim, vai abrindo, Jesus. Irmãos, eu repeti esta oração até o ponto de ônibus. Quando esse mendigo, esse outro que passa do outro lado, ele vai, continua. Ele dá 2 passos para trás e grita do outro lado, moça! Aquele dedo dele parece que veio aqui em mim. E eu olhei para ele, ele disse, Deus manda eu te dizer
que o que tu vai fazer hoje já deu certo. Aleluia. Irmãos, ali na hora eu senti uma glória, uma graça de Deus. Vem o ônibus da Alvorada. Eu entro no ônibus, o motorista olha para mim, eu em prantos. Ele assim, moça, você está chorando, você está passando mal? Eu disse, não, estou chorando de alegria. Ele assim, então tá bom, senta aí, querida. Quando eu embarco no ônibus, chego na Autoescola Record, em Tubarão. Logo em seguida chama eu disse, Jesus, eu só vou entrar naquele carro se o Senhor estiver comigo. Sozinha, Jesus, eu não vou. E até hoje, irmãos, quando eu pego meu carro, é pela fé, viu? Eu digo, Jesus, tu já está aí dentro? É pela fé, irmãos, aleluia. Ali eu embarco no carro. Nem olho muito para o moço. Só vejo que ele pegou a caneta e disse, pode seguir, querida. Botei o cinto e fui. Não me pergunte qual o percurso que eu fiz, a oração lá na minha casa. No meio do caminho, o moço olha para mim e diz, moça, você falou com Deus hoje? Olha, irmãos, como o instrutor de trânsito vai perguntar isso para mim? Jesus. Eu disse, eu falo com ele todos os dias. Ele assim, então o que você fala? Eu resumidamente contei meu testemunho dos 35 dias lá no hospital para ele. Isso fazem 2 anos, aleluia. De repente ele, tá bom, moça, a gente já chegou. Eu nem me toquei que da onde eu saí eu já tinha voltado. Se meu Deus, já estou aqui. De repente eu olho para ele, ele tira o óculos, ele seca as lágrimas que ele está chorando sem parar. Ele estende a mão para mim e diz, moça, Deus manda eu te dizer que o que tu veio fazer hoje aqui já deu certo. Não, irmãos, dá um glória maior porque é Jesus. Aleluia. Irmãos, sabe o que aconteceu? Eu olhei para ele, eu disse as mesmas palavras que o Senhor colocou na sua boca. Deus usou um mendigo para falar comigo horas antes. Porque foram 2 meses, irmãos, ouvindo piadinha. Você não vai conseguir. Coitado do teu marido, vai gastar contigo. Para que tu vai? Muito eu ouvi isso. Fábio, não dá o carro para ela vai bater. Fábio, muito eu ouvi isso, irmãos. Mas para honra e glória eu estou aqui para dizer para você que eu estou habilitada. Mesmo sendo cega de um olho, não me pergunte como eu dirijo, viu? Até agora não levei nenhuma multa, né, irmãos? Né, amor? Aleluia. Irmãos, então tudo isso eu digo para você que está aqui nesta noite. Eu não sei qual a sua dificuldade. Não pare na caminhada. Porque o nosso Jesus, Ele é vida. E se você continuar na presença, irmãos, eu tenho 39 anos. A minha mãe aceitou Jesus quando eu tinha 1 ano e 2 meses. Com 7 anos eu comecei a louvar e até hoje eu louvo ao meu Senhor. Irmã Dil, mas a tua vida é perfeita? Não é não, sou filha de um alcoólatra, só Jesus sabe, a Regina sabe. Quem me conhece, alguns jovens sabem o que eu passei para estar aqui. Alguns olhavam para mim e diziam, coitada, vai parar, vai desistir. Eu disse, não, eu vou continuar. Então não pare na caminhada, pode soltar, querido, aleluia. Aleluia, persevera até o fim. Aleluia. Aleluia, existe vida aí, mano, existe vida aí. Aleluia, Jesus. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Escute, se enganou quem pensou que a história findou e se equivocou. Oh, eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Pelos olhos da fé passei a enxergar que ainda tem fim. Mesmo que você pense que é o fim, Ele é a vida. Ainda tem vida, eu tô sentindo Ele aqui. Ele tá passeando
achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que as evidências gritam quebradeza, mas eu estou dizendo ainda existe. Ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe, a vida já chegou. Sinta a presença dele nesta noite. Lá na tua casa, passeando, naquilo que tu mais está pedindo. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar começar. Eu vou chegar depois, mas vou resistir. E vou mostrar que ainda tem descansa, acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou resistir a lava cheia. Ainda tem vida aí. Mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam, receba a vida do Pai. Tem famílias nesta noite que chegaram aqui, casamentos que estão por um fio. O Pai está dizendo, eu estou entrando. Lava chora de caias. Eu estou entrando. Aleluia, existe vida aí. Receba a vida do Senhor. Receba a vida do Senhor. Existe vida aí. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Se essas palmas for para Ele, pode bater mais forte, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Aleluia, glórias a Deus. Louvado é o Senhor. Você pode sentar por um momento. Mas Deus tocou no meu coração para eu chamar o irmão Júlio aqui na frente. Que eu acho que ele foi uma família que foi ganhada nessas campanhas, nesses trabalhos, nessa conferência da família. Ele vai falar algo para nós aqui nesta noite. Glórias a Deus. Louvado é o Senhor, glorificado. Te peguei de surpresa. Deus abençoe. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Ela me pegou de surpresa ali fora, foi ali, disse que Deus colocou no coração dela. Então, se Deus mandou, eu tenho mais a que obedecer, né? Eu sou fruto da primeira campanha da família. Nós mudamos o nome agora para a Conferência da Família, mas no mesmo sentido, no mesmo objetivo de trazer toda a família para a presença de Deus. Eu me lembro muito bem quando eu recebi o convite para estar aqui nessa igreja. Foi através da irmã Terezinha, esposa do irmão Toninho, que não congrega mais com a gente, né? E eu estava trabalhando na Pozolana. E no mesmo dia que eu recebi o convite, tinha um folhetinho para colocar as orações ali, os pedidos de orações, que eram depositados aqui na frente numa caixinha. E hoje eu não me lembro o que eu marquei ali, mas marquei. E eu falei com o pastor Luiz Ricardo, na época, que era pastor aqui, e disse, eu vou lá na tua igreja. Eu, longe de ser crente, odiava crente, mas por respeito à tia da minha esposa, a irmã Terezinha, né, eu disse que vinha. Só que quando eu disse que vinha, o Espírito de Deus já estava me pegando. Só que naquele final de semana, que era o primeiro dia da campanha da família, que era no dia 9 de março de 2009, naquele dia foi o primeiro e eu não vim.
naquele dia, eu, ao invés de vir para a casa do Senhor, quase que eu acabei com toda a minha vida, com toda a minha família, porque eu era viciado em cocaína, eu era destruído e feito de gato e sapato por Satanás. Só que o Espírito de Deus, como eu falei, naquele primeiro tinha me pegado. E já estava me convencendo, meu coração já estava roendo. E eu não vim para a igreja. E naquele dia, que era para eu estar aqui, eu gastei todo o meu salário com droga. Eu nunca tinha feito isso. Minha esposa está ali, é prova disso. Gastei todo o meu salário com droga. E passado aquele final de semana, algumas coisas aconteceram, né? O diabo já tinha destruído a minha família, porque eu tenho certeza que a minha esposa ia me mandar embora, meu filho João, que hoje está ali no Data Show ali, e tinha 1 ano e um pouquinho, 1 ano e alguns meses, 1 ano e 4 meses, se eu não me engano. E a minha família estava destruída, eu tinha perdido tudo naquele dia. Só que, como eu falei, o Espírito de Deus já tinha me pegado no primeiro encontro daquela campanha da família. E no segundo encontro eu vim derrubado para cá. Eu vim destruído para cá. Algumas pessoas lembram, a Paulinha está aqui, ela lembra como eu vim para cá. Eu de Laguna, eu morava em Laguna com a minha esposa, eu tinha uma moto. E eu vim de moto de Laguna aqui, eu levei mais de 1 hora, porque eu estava com cólica renal. Mas mesmo assim eu vim. Cheguei para minha esposa estava na sala e acredito eu que já estava praticamente acabado o nosso casamento. E eu peguei e falei para ela, eu vou para a igreja hoje, num domingo, por volta das 4, 5 horas da tarde. Ah, mas não tem dinheiro para gasolina. Só o dinheiro que tem aqui é da conta da água. E eu lembro que eu peguei R$5 e botei de gasolina. E vim para cá, naquele dia. Sentei mais ou menos onde a Tati está ali, ó. E a partir do momento que eu vim, dali da casa da irmã Terezinha, que eu vim se arrastando para cá, e sentei ali naquele lugar. Como eu falei, 1 semana antes, o Espírito de Deus já tinha me pegado. E eu não tinha percebido. Mas quando eu entrei neste lugar, que eu recebi o convite, e agora aceitei esse convite pela dor, porque eu era para ter vindo naquela semana, e eu não vim. Eu rejeitei o chamado, o primeiro chamado que Deus me fez. Só que como Deus tem um plano para a nossa família, como Deus tem um plano para a nossa casa, as coisas vão acontecer de forma em que Ele quer. Como foi testemunhado aqui. Às vezes as pessoas podem dizer, como falaram muitas das vezes de mim, que eu não ia ser nada, que eu não ia dar nada. Usavam o meu pai, que já faleceu, como exemplo. Tu vai ser pior que o teu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos, aproximadamente. Não o conheci. Ele tinha 35 anos de idade, ele morreu de AIDS. E falavam, tu vai ser igual ao teu pai. Mas o destino que as pessoas escolhem para nós, nem sempre e quase sempre não é o destino que Deus escolheu para nós. Porque o destino que Deus escolheu para nós é a nossa família no centro da sua vontade. E naquele final de semana em que eu entrei aqui, Deus disse, eu quero a tua família no centro da minha vontade. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo a importância dessa conferência, que agora estão tratando de estações, de momentos em que as famílias passam. Eu estava num momento totalmente conturbado da minha vida. Totalmente conturbado, irmãos. E eu passei a dar valor a esses momentos aqui. Aos congressos que é realizado aqui. Porque tudo há um propósito. Hoje não é um culto normal. Hoje não é um dia normal. E como a irmã falou, a presença de Deus está neste lugar e está mesmo.
Porque o desejo de Deus para as nossas famílias é salvar a nossa família, é unir a nossa família, é viver em momentos de união com Ele, em comunhão com Ele. Está aqui a minha esposa hoje, glória a Deus, louvando ao Senhor. Meu filho louvando a Deus. Minhas filhas indo no mesmo caminho. Porque Deus tem um plano, tem um projeto para nós. Eu lembro claramente, a saudosa irmã Joana, na casa dela, falou para nós. Nunca falei isso para ninguém. Eu e minha esposa nunca falamos, mas ela falou para nós. Deus tem um projeto para vocês. Não saiam de lá. Deus tem um plano para cada um de nós. Assim como Deus me salvou minha família naquela primeira campanha, que eu cheguei aqui no dia 16 de março de 2009, que foi o segundo encontro, que eu depositei aqui, aquele folhetim de oração, que eu fui para casa. No outro dia que eu dormi na mãe, eu fui totalmente transformado e mudado, e a minha esposa é prova disso. Eu erro sim, a gente comete muitos erros, mesmo estando na presença de Deus, mas Deus é tão maravilhoso, que permitiu que o seu Espírito habitasse dentro de nós, para que nós então pudéssemos ter a consciência do amor de Deus por nós e pela nossa família. Ame a sua família. Não faça como um dia eu fiz, que eu desprezei a minha família. Mas pela graça de Deus e pela misericórdia e pelo plano de Deus, Ele nos conduziu até aqui. Então, aproveite este momento. Aproveite esse mês. Esse é só o segundo encontro, temos mais 2 encontros. Aproveite, se você está com a sua família desestabilizada, aproveite e coloque no centro da vontade de Deus, que Ele estabilizará. Amém? Glória a Deus, eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. É uma família que está aí ajudando o ministério. Vamos nos colocar de pé novamente, ouvir mais um louvor, adorar a Deus junto com a irmã Diceia. Deus é fiel, Ele continua sendo o mesmo. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus transforma, Ele muda, Ele restaura. Glórias a Deus. Aleluia. O irmão falou ali de família e eu lembrei que foi nesta igreja que a minha família começou. Lembra, Regina? Eu fui trabalhar em Florianópolis porque a gente passava muita necessidade, eu e meu mano. Meu pai sempre colocando dinheiro onde não é. E eu me formei no ensino médio e fui trabalhar em Florianópolis, de babá. E um dia, a saudosa irmã tia Joana, eu sinto saudade dela. Quem não sente saudade daquela mulher, né? Ela ligou para mim, ela assim, filha, tu vai ter que vir esse final de semana para cá. E eu vinha para casa a cada 15 dias. Não sei se a Regina lembra disso. Eu perdi a memória, mas para as coisas do céu, o Senhor preservou. E ali, irmãos, eu disse, ai, tia Joana, eu acho que não vai dar, porque eu já tinha tido, né, tipo, esse final de semana aqui, eu já tinha vindo aqui. Ela, não, mas Deus vai preparar. Tem um presente para ti aqui. Sim, amém. Eu toda receosa para falar com a minha patroa, eu disse, Onara, era quinta-feira, ainda lembro do dia. Eu disse assim, Onara, vai ter um encontro de jovens lá na Igreja Filadélfia, a qual eu faço parte. E eu gostaria muito de ir. Ela olhou para mim, Dio, pode ir, tranquilo. Eu ainda te levo lá na rodoviária e não vou te cobrar a passagem. Ô, glória. Quando eu cheguei aqui, irmãos, eu dou de cara com meu esposo, que está aí, 19 anos, ao meu lado. Quando eu disse que eu perdi a memória, irmãos, até no dia que eu contei para a Kate, foi uma honra trabalhar com você, tá? Trabalhei ali no salão com ela. Eu contei para ela que foi meu esposo que trocou a minha fralda, meu esposo me ensinou a andar, meu esposo que deu comida na minha boca,
Meu esposo, eu toda desfigurada, irmãos, 37 pontos na cabeça. Esse olho aqui, ele custou abrir, porque antes de fazer essa cirurgia, fizeram via nasal, não deu certo. Tiraram o olho, não deu certo, e por fim foi essa aqui. Em nenhum momento ele olhou para mim e disse, tu tá feia. A todo momento. Quem olhava e se espantava eram as pessoas que iam visitar as outras. Porque na época o hospital poderia entrar todo mundo. E eu fiquei com muito receio de me olhar no espelho. E o dia que eu me olhei no espelho, foi na minha casa já, eu olhei para ele e disse, amor, pode ir embora. Procure uma mulher mais bonita, porque eu estou horrível. E ele olhou para mim e ele disse para mim, tu continua a mesma. Tudo isso que eu estou falando faz parte de uma família, viu? Tudo isso faz parte de uma família. Na dor, na alegria, faz parte da família do céu. Amém? Estamos aí há 19 anos, irmãos. Depois de 7 anos, mesmo sem poder engravidar, eu pedi a Jesus, eu quero estar na sala de um parto, porque eu não vi nada do meu filho. Eu fiquei 35 dias ao todo no hospital. Eu fiquei 8 dias, mais ou menos, em coma na coronária. Teve um dia que o meu esposo, o médico disse, não tem mais o que fazer. Para nós, a gente entende que ela já partiu. Estava ligada em aparelhos, irmãos. Quem me vê hoje, ninguém diz, não pode ser verdade. Porque o nosso Deus, Ele faz coisas novas todos os dias. E quando eu olho para as minhas fotos, eu choro de alegria. Porque eu digo, Jesus, tu passou comigo, estou aqui. Para dizer para você que está aqui, que Jesus ainda faz. Mas o que isso tem a ver com a família, irmã? Tem tudo a fé. Se a tua família tiver fé em Jesus, nada te abala. Nada, irmãos, porque um dia tentaram abalar a minha fé, mas eu disse, eu vou continuar no meu Jesus, a fé nele. Aleluia. E depois, irmão, depois de tudo isto, aleluia. Depois de eu ter perdido a memória, eu não lembro, tem carros, meu pai já perdeu carro, já perdeu moto para o banco, eu não lembro de nada. Coisas de infância, eu não lembro de nada. Irmã Dil, mas como que tu está aí, mulher? Jesus. Ainda por cima, irmãos, eu não tenho um pedacinho do meu cérebro que apodreceu. Porque quando o doutor Marcos Ghisoni, com o doutor Michel, eles abriram aqui o meu crânio, eles tiraram, já estava tudo podre. E quando ele falou para mim, e falou para meu esposo, falou para minha mãe, infelizmente, nós abrimos, nós limpamos, ela está com câncer, não tem mais o que fazer. Meu esposo, minha mãe não foi para a internet, não foi para contar para pessoas que não vão resolver. O problema de nós é isso, irmãos. Contar para pessoas que não vão resolver. Conta para Jesus que Ele resolve. Aí quando chegou o diagnóstico, ele não acreditou, ele mandou para outro laboratório, veio o mesmo resultado. Como assim, Mandil? Era senosite. E a última vez que eu fui no consultório dele, ele disse, todas as vezes que eu ia, ele dizia assim para mim, filha, nunca esqueça, quando você acordar, colocar a planta dos seus pés no chão, nunca esqueça de agradecer ao teu Deus, olha o que ele me falou, porque eu tirei câncer, estava câncer na tua cabeça, eu tirei, peguei nas mãos 2 tumores, todo enraizado, e o teu Deus te curou, aleluia. Então eu digo aqui para você que está aqui nesta noite, preserva a tua família, fica na perseverança do Senhor. Não importando o que aconteça, nós não sabemos o que ainda virá para o mundo. Já passamos pela Covid, passamos por tantas coisas, tantas enfermidades malignas que têm assolado ao mundo, mas Jesus tem guardado a tua família. Então continua na presença, viu? Pode soltar, querido, aleluia. Desde já eu já quero agradecer, viu, irmãos? Muito obrigado por estar aqui com os irmãos. Louvar ao meu Senhor é o que eu mais amo fazer, irmãos. Eu sou feliz, eu digo, Jesus, se eu partir hoje, eu parto feliz, porque eu estou na tua presença. É isso que importa. Dinheiro nada paga você estar aqui, viu? Nada. Oh, glória. Não é todo mundo que suportaria passar por tudo que você passou. Nenhum momento você se entregou. Alguém no teu lugar já tinha desistido.
enfrentou tudo firme e forte, ainda sorri. Só que Deus sabe que por trás de tudo isso tem um cansaço disfarçado de um sorriso. Pois o louvor pra alegrar o dia difícil, um ajudado ao Deus sei que é preciso. E logo as lágrimas misturam com um sorriso. É que o louvor era teu Pai dizendo isso. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. Você tá indo muito bem, mas tá cansado. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. No mundo tereis aflições, isso é fato, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Lança sobre mim o fardo, entrega para o Senhor. Ele te ajuda a carregar, viu? Ele nunca vai te deixar sozinho. Aleluia. Te amo, Jesus, obrigado. Alguém no teu lugar já tinha desistido, enfrentou tudo firme e forte, ainda sorri. Só que Deus sabe que por trás de tudo isso tem um cansaço disfarçado de um sorriso. Pois o louvor pra levantar o dia difícil, um ajudado ao Deus sei que é preciso. E logo as lágrimas misturam com sorriso. É que o louvor era teu Pai dizendo e sinta a presença dele. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. Você tá indo muito bem, isso é fato, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está aqui nesta noite, eu vou deixar ele operar. Ele disse assim: ó filha, para de louvar um pouquinho, que eu estou secando a lágrima de pessoas que estão aqui nesta noite. Lava chorecaias. Deus não vai deixar você cair. Oh, foi Ele quem te trouxe até aqui. Pra quê? Pra aliviar o fardo, sinta. Pra aliviar o fardo, olha só. Foi a mão dele quem te subiu. Esta canção foi Deus que te enviou. Oh, pra aliviar o fardo, pra aliviar o fardo. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. Você tá indo muito bem, mas está... Ai, mas Ele te ama. Fran, o Senhor manda eu te dizer, Fran, que Ele é contigo. Ele é contigo, Fran, lá dentro da tua casa. Receba aí aonde tu estás o abraço do Pai. Ai, a sua de cama. Lança sobre mim o fardo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E que Deus abençoe a todos e nunca se esqueça, continua na presença do Pai. Amém, glória a Deus. Graças a Deus, aleluias. Jefferson e Michele estão com a oportunidade. Aleluia, Jesus. Creio que o Senhor ainda vai falar muito conosco nesta noite. Eu chamei Jefferson e Michele, mas veio só Michele. Seja feita a vontade de Deus.
Amém? Obrigada. A paz do Senhor, amém? Somos um no Senhor, né? Eu e meu esposo. A igreja pode sentar. Antes de ouvirmos a palavra do Senhor, tenho certeza, irmãos, que essa noite é uma noite de testemunho, né? E antes da palavra, eu gostaria de agradecer a Deus. Agora, no dia 22 do mês passado, 22 de abril, fizeram 20 anos que eu e meu esposo estamos casados. Glória a Deus, né? Alguns aqui acompanharam a nossa difícil trajetória. Bem poucos, né, Regina? Sabem, assim, ao fundo, o que nós passamos. Até hoje, irmãos, para vocês entenderem por que eu estou testemunhando e agradecendo a Deus, eu nunca vi um noivo chorar de soluçar no casamento. E não era de arrependimento, né? Graças a Deus, né? Assim eu creio, né, marido? Mas o Senhor me presenteou. Por muito pouco, irmãos, eu quase perdi essa bênção. Mas o Senhor, como eu disse, o Senhor me presenteou. E eu louvo a Deus. Dessa união nós temos a nossa filha maravilhosa, para a glória de Deus, uma bênção. E é tudo o Senhor que faz essas coisas, não é? Porque se você olhar, eu não merecia, o Jefferson não merecia, longe estamos ainda de ser uma ótima esposa, uma mãe perfeita, mas como a conferência dessa noite nos diz, é uma construção, não é? É algo que você vai fazendo todos os dias, né? E desde o momento que a gente aceita Jesus, e glória a Deus, é a melhor coisa que nós fazemos na nossa vida. Se você ainda não fez, você tem oportunidade nessa noite. Então, nós aceitamos Jesus e Ele nos presenteia com o Espírito Santo, né? E junto com o Espírito Santo, nós recebemos outro presente, que é o fruto do Espírito. Porque se nós olharmos para nós construirmos alguma coisa, nós precisamos de material, não é verdade? Você precisa de tijolo. O fundamento nós já temos, que é Cristo. Mas você precisa dos outros materiais, tijolo, telhado. E isso o Espírito Santo faz em nós. Se nós olharmos lá para Gálatas 5, nós vamos ver que o fruto do Espírito é gozo, amor, gozo, benignidade, longanimidade, paz, mansidão, domínio próprio. Com tudo isso, irmãos. Então, de repente, às vezes você está em casa e diz, não, está muito difícil, lá em casa eu não tenho paciência para nada. Não, você tem. Se você já aceitou Jesus, você já recebeu o Espírito Santo, você tem o fruto do Espírito. E você já recebeu a longanimidade, o domínio próprio, a mansidão. Às vezes nos falta praticarmos, né? Mas nós já recebemos. E glória a Deus. Amém? E só para completar, irmãos, eu gostaria de entregar também esse testemunho para o Senhor, algo que aconteceu essa semana comigo, lá no meu trabalho. Porque eu creio, irmãos, e já foi falado aqui também, que como uma construção, tipo assim, se nós imaginarmos uma construção, você não vai conseguir levantar as paredes, colocar os tijolos sem a massa, sem o cimento. Você até pode tentar fazer isso, mas você vai ser uma casa muito frágil. Qualquer coisa que encostar, você vai cair. Você precisa desse ligamento, dessa massa. E eu acredito que na nossa vida de cristão, isso é a oração. A oração liga, a oração junta, a oração fortalece. Então, você até pode ser crente, ter os tijolos, ter todo o material, mas você precisa da massa, da oração,
para juntar, para ligar as coisas, para você ser forte, crescer na presença do Senhor. E para a glória de Deus, sempre será para a glória de Deus. Amém? Aonde eu trabalho, irmãos, nós trabalhamos com coleta de doação de sangue. Para os irmãos entenderem, existe uma rotina, nós coletamos o sangue e depois que nós coletamos, tem todo um protocolo, a gente tem que manter aquelas bolsas em certas temperaturas. Quem doa plaqueta fica numa câmara fria, quem doa plaqueta fica na câmara, quem não doa fica em placas que são controladas. A gente diz dispositivo, né, que ele controla a temperatura das bolsas, para que não sejam, como é que eu vou dizer para vocês entenderem, para que o sangue que foi doado não se perca, né, para que as hemácias não se quebrem. Então, tem toda uma sequência e um protocolo para a gente fazer isso. Então, o doador vai lá, doa, a gente coleta nas bolsas, e existem as bolsas triplas, vai dar uma confusão, né? E as bolsas duplas. As bolsas duplas, irmãos, para vocês entenderem, eu vou ter que falar. A gente, 11 horas da manhã, a gente tem que ir lá e ver a quantidade que foi coletado, porque a gente não sabe, né? Quem determina é a médica, se você vai doar plaqueta ou não. Existem os requisitos para isso, né? E aí, se você doou, então, 11 horas da manhã, a gente vai lá e tira umas placas pequenas de gelox, de gel, que ficam no congelador. A gente precisa tirar 1 hora antes dessas bolsas irem para a caixa térmica, que vai ser transportado, né? Nenhum sangue doado fica aqui em Tubarão. Ele vai tudo para Florianópolis, com transporte de caixas térmicas que são controladas por esses dispositivos, né? Qualquer alteração da temperatura pelo sistema, esse dispositivo, que a gente chama de logger, ele marca no sistema se a temperatura sobe ou desce. Por que isso? Se a temperatura da bolsa subir muito, as bolsas são jogadas fora, para vocês entenderem a importância disso. Se baixar muito a temperatura das bolsas lá dentro daquela caixa, as bolsas doadas vão tudo fora também. Então, isso não pode acontecer, né? Só para vocês entenderem. Mas, nessa quarta-feira, nesta semana, na verdade, lá no meu emprego, a gente recebeu uma notificação de que estavam sendo canceladas cirurgias muito importantes. Cirurgias de amputação, que vai muita bolsa, né, de sangue na hora da cirurgia, cirurgias de tumor. 2 cirurgias foram canceladas, que passaram a notificação para nós, e a falta do O negativo estava crítico, não estava baixo, estava lá embaixo, né? Então, o Hemosk não estava fornecendo, porque não tinha crítico. Então, os funcionários do hospital se mobilizaram e fizeram uma campanha. Os próprios funcionários iam ali e doavam, para você entender a raridade e a preciosidade desse sangue, O negativo. Os pacientes estavam internados na UTI, e isso tanto no Conceição quanto na Unimed. Coletamos, foi uma semana assim muito corrida, nossa, muito corrida. Mas, graças a Deus, nós tivemos bastante doações. E nesta quarta-feira, a gente preparou tudo lá naquela correria. 11 horas da manhã, a gente tinha X de bolsas coletadas. Nós tiramos esse gelox, deixamos ali ambientando. Depois que acabou, 1 hora a gente faz o fechamento. A gente fez o fechamento. Só que aí a minha colega disse assim: Mi, a quantidade de gelox que a gente tirou 11 horas não é o suficiente. Tem que colocar mais esses 2. E ela deu na minha mão, mais 1 litro. Né, mais 2 placas, eu tenho que colocar mais esse aqui. E eu entendi mais esse aqui, mas não era mais esse aqui. Lá fui eu, cada uma com a sua função, fizemos o fechamento. Coloquei o gelox ali, que não era para ser colocado. Vim para casa, antes das 6 horas, eu estava lavando louça, me veio aquilo, gelox. Eu parei na pia e disse: Senhor, não acredito.
porque eu sabia da quantidade que era para ser colocada. Existe, conforme a quantidade de bolsas, você precisa colocar a quantidade de gelo. E na hora, eu lavando a louça, me deu aquele gelo, assim, Senhor, foi gelo demais. E se vai gelo demais, a temperatura baixa. Infelizmente, não é comum, mas acontece, né? Graças a Deus, nunca aconteceu enquanto eu estou ali. Mas quando eu me lembrei disso, Senhor, eu corri e mandei mensagem direto para a minha colega, que é a Cibele, que já está há muito tempo. Ela só disse assim, ai, Jesus amado. Antes de ligar para ela, eu orei e eu digo, Senhor, eu sentei na mesa da cozinha e disse, Senhor, não por mim, não pelo meu emprego, mas por essas bolsas, Senhor, pela necessidade que está acontecendo, assim, pela prioridade que a gente precisa muito desse sangue O negativo agora. As pessoas estão ali com risco. Senhor, por favor, faz esse milagre. E mandei mensagem para ela e ela disse, do céu. Ai, não tem o que a gente fazer, o menino do transporte de Criciúma já foi, já está lá em Florianópolis. Aí ela sabe que eu sou cristã, graças a Deus, me ora bastante. Porque amanhã, quando nós chegarmos lá naquele lugar, te prepara. Aí eu até, nessa hora, ainda brinquei com ela. Disse, não, eu sei, eu ainda estou na experiência. Eu digo, Senhor. Orei, à noite, acho que ainda falei para o Jeff, para a Lara, nós estávamos na mesa e pedi. E contei, né? E digo, Senhor, antes de dormir, eu disse, Senhor, eu creio em Ti. Mas eu ainda estou com medo. Mas eu sei que o Senhor pode fazer um milagre de que essas bolsas se mantenham na temperatura certa. Que mesmo com o excesso de gelo, que por engano eu coloquei, que o Senhor não permita. E dormi, acordei, graças a Deus, né? E cheguei no meu serviço, tudo calmo ainda. A minha colega, que chega às 7h30, de tão agoniada que ela estava, ela chegou mais cedo. Já olhasse? Não sei olhar. Como se faz o rastreamento. E ela, a primeira coisa que foi correndo, para vocês terem ideia, ela entrou na sala correndo. Deixa eu olhar. Ela foi e olhou, respirou fundo e disse, chegou em 3,5. Ai, irmãos, eu pulei tanto. Para os irmãos terem ideia, não pode baixar de 1 e não pode subir de 10 graus. A bolsa chegou em 3,5. Ela olhou para mim e eu disse, glória a Deus. Eu falei bem alto, irmãos. Glória a Deus. E ela disse, só Deus. Irmãos, só Deus. Foi gelo demais. E o Senhor colocou a mão. Eu tenho certeza que o Senhor colocou a mão ali. E não deixou aquelas bolsas se perderem. Porque não só eu orei, mas com certeza toda a família que estava com os parentes internados, com certeza, estavam clamando pela ajuda do Senhor. E Deus guardou, irmãos. Irmãos, eu digo para os irmãos que é impossível, já aconteceu casos. E a minha colega que não é cristã, foi Deus, foi Deus e glória a Deus. Pelo livramento, pela vitória. Então, o que eu quero deixar para a igreja? Ore. Oração é alicerce para a sua vida, para a sua família, para tudo que você precisa. Ore. Seja forte, aleluia. O material que você precisa, Deus já te deu, não é verdade? Amém? E é isso, irmãos. A palavra agora é com meu esposo. Graças a Deus por isso, Regina. E eu agradeço a oportunidade. E que Deus te abençoe, meu esposo. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Podemos dizer que Deus, Ele é bom em todo o tempo, irmãos. Ele jamais vai nos deixar confundidos. Jamais vai nos despedir de mãos vazias. Porque Ele é Deus, irmãos. Deus é Deus em todo o tempo, irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Quero agradecer aí ao convite que a Regina nos passou.
Foi uns momentos de aflição para a gente estar aqui, né, irmãos? Para quem tem a oportunidade de pregar, sabe o quão a responsabilidade é de estar aqui, irmãos. E falar do amor de Deus. A gente conversar entre os colegas, entre os amigos, é fácil a gente se expressar, mas estar diante das pessoas com o microfone na mão, às vezes é meio difícil, é meio para quem não tem. Mas o Senhor nos deu graça, irmãos, para nós estarmos aqui, né? E aprender da palavra de Deus, irmãos. O mais importante, como a Dilceia falou, como a Michele falou, aqui também iniciei a minha vida com a minha família, né? Alguns irmãos até acompanharam a minha trajetória de vida até chegar a casarmos, porque não foi fácil. Porque, não sei se alguns conhecem, a Michele passou por um problema difícil na sua família, com seu pai, né, com a sua mãe, muito temente a Deus, mas, por outro lado, insegura do futuro. E eu me lembro, irmãos, que assim que eu vi ela pela primeira vez, eu disse, eu quero casar com ela. Isso mesmo, irmãos. Nós temos todos reunidos aqui, eu disse, eu quero casar com ela. Pá, mas como? E comecei, irmãos, a vir para a igreja, eu e o Rodrigo, o Ricardo também. E eu me lembro que a gente já estava orando, já estava conversando, né? Até começamos a namorar. E ela era muito insegura, muito indecisa, porque na época vinham as pessoas que vinham pregar aqui, entregavam para elas. Tu vai viajar para tal lugar, tu vai arrumar tal lugar, vai vir um de longe para te casar. Eu disse, bah, mas eu vim lá do Sítio Novo. Eu vim de longe. E eu tomava a bênção para mim, irmãos. Mas não era fácil. E ela, mas será? Eu acho que não é, acho que não é. Não, mas nós vamos casar. E eu fui firme, irmãos. Até a gente começou uma vez a namorar. E eu me lembro até o Rodrigo, depois se ele falar alguma mentira, ele vai dizer. Eu me lembro que teve uma irmã que, na época, era muito negócio de entregar revelação, de falar isso e aquilo. E uma irmã, eu me lembro que ela foi lá na Ilhotinha, e a Michele um dia estava lá, ela entregou que o nosso relacionamento não era de Deus, Deus não aprovava, né? E eu me lembro que daí era uma oração de quarta-feira, depois da oração aqui, a gente foi levar ela em casa, até no portão, que não entrava, era uma muralha. E a gente foi andando e ela dizendo, não vai dar mais certo, porque me entregaram assim, o quê? Tá bom. E eu me lembro, irmãos, daí quando ela falou que eu chorei bastante no dia do casamento, irmãos, porque não foi fácil. E eu vim embora, na metade do caminho eu liguei para o Rodrigo, Rodrigo, vamos num lugar comigo. O Rodrigo, parceiro para toda hora, né? E eu disse, Rodrigo, nós vamos num lugar, tu não vai dizer da onde que tu é, que igreja tu é, nada, tu só vai lá comigo. Vamos, Jeff, vamos lá. Saímos daqui, era 9 e pouca, né, Rodrigo? Chegamos lá, eram as 10h30 da noite, procurando essa irmã. Fui à caça dela, irmãos, agora vocês imaginam. Fui à caça de uma mulher, uma irmã de Deus, né, que tinha entregado, que não era, irmãos. Chegamos lá, era o dia de aniversário dessa irmã. Batemos na porta. Eu disse, deu Rodrigo, Jeff, cuidado que tu. Entramos, só coloquei o pé na porta, irmãos. A irmã assim. Eu assim, irmã, nós vimos aqui porque eu quero que a irmã ore por nós, ore por mim, que eu estou pedindo uma bênção para Deus. E o meu pedido era que desse certo o nosso casamento, nosso noivado, né? Que as coisas se encaminhassem. E ela de prontidão, não, irmão. Deus já te deu, a vitória é tua, a bênção é tua, o que tu está pedindo é teu. Eu me levantei assim, o Rodrigo, calma, Jeff. Não.
Foi ou não foi, Rodrigo? Ele achou assim, agora ele vai sacar o 38 que ele pegou do Zaga. Daí assim, não, daí eu expliquei a situação para ela. Ela disse, não, a gente tem que saber interpretar e tal, e tal, e tal. Daí saímos dali, irmãos. Parece que foi tirado um nevoeiro da nossa frente, uns impedimentos que tínhamos. O que eu quero dizer com isso para nós nesta noite, irmãos? Que às vezes Deus coloca situações na nossa frente que não é para nós olharmos para trás e baixar a cabeça, não. É para nós olharmos para a frente, olharmos para o alto, porque Ele é o autor e o consumador de tudo. Por isso nós estamos aqui, irmãos. Dizer que somos perfeitos, não. Já enfrentamos várias situações, né? Mas até aqui Deus tem nos ajudado. Quando a Odisseia estava falando, eu estava me lembrando, hoje a família tem sido tão atingida nesses últimos dias. A gente tem visto o inferno se levantar para destruir a família, usando o pai contra o filho, a esposa, virando uma bagunça. Mas se nós não estivermos firmados no Senhor, irmãos, nós vencemos todas as dificuldades. Não é porque é 1 ano, ou 10 anos, ou 15 anos, nós temos que estar firme com o Senhor, porque Ele é a nossa rocha. Não importa a dificuldade, o problema. Por isso que nós estamos aqui, irmãos. Porque é a graça do Senhor que tem nos sustentado. Amém? Eu quero ler com os irmãos, aleluias. Falar de família e não falar do Salmo 128, irmãos, eu acho que passa meio em branco. Porque é um salmo tão revelador e tão importante, irmãos, para a família, para o esposo, para o filho, para a esposa, para aqueles que são recém-casados, aqueles que já estão casados há muito tempo, aqueles que estão noivos, que estão namorando, que tem que ter isso daqui, para que as coisas deem certo. Amém? Salmos 128 diz assim, irmãos, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos e feliz será, e tudo irá bem. A sua mulher será como uma videira frutífera ao lado da sua casa, e os seus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém, irmãos? No começo deste texto aqui, irmãos, deste cântico do Salmo 128, no versículo de número 1, o cântico começa dizendo que bem-aventurado ou feliz o homem que teme ao Senhor. Temer, irmãos, é diferente de ter medo. Medo é totalmente diferente. Temer é você amar, reverenciar, obedecer. E ter medo de Deus é... Quando a gente tem medo de Deus, a gente se afasta, porque tudo a gente tem medo. Mas quando a gente teme a Ele, a gente busca estar com Ele, porque Ele sabe o que vai fazer por nós. Então a gente teme, a gente não pode ter medo. Tem muitas pessoas que se afastam de Deus pelo medo. Ai, Deus vai pesar a mão. Ah, Deus vai me castigar. Não, irmãos. Deus, Ele é amor.
Deus é misericordioso com todos. Então, por isso que esse começo de cântico diz: para o homem temer ao Senhor, o princípio da sabedoria é o quê? O temor ao Senhor. Se nós tememos a Deus em tudo que nós formos fazer, pode ter certeza que as coisas vão dar certo. Se nós tememos a Deus, pode ter certeza que as coisas que estão nos impedindo de Deus operar na nossa vida, vai acontecer. E o cântico começa dizendo que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tem vários caminhos. Tem vários atalhos. Várias esquinas de entradas. Mas só Jesus é o caminho. Não é o que ele disse para nós? Eu sou o caminho. Não é eu, irmãos. É o Senhor que está dizendo: eu sou o caminho. Então, se Ele é o caminho, irmãos, nós temos que andar nesse caminho, porque este caminho é o caminho seguro. É um caminho de paz. É um caminho de abundância. É um caminho de amor. O caminho do Senhor é o caminho de misericórdia. Por isso que nós estamos aqui, irmãos. É pela misericórdia do Senhor que nós encontramos este caminho. E se nós encontramos o caminho que é o Senhor, nós temos que andar temente a Ele, porque Ele sabe de tudo. Não é nós que vamos decidir, não é nós que vamos fazer. Nós temos que fazer uma coisa, irmãos, quando nós estamos em apuros. Jesus, ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. Às vezes nós estamos em dificuldades no nosso relacionamento, na nossa vida conjugal, problemas com o nosso filho, problemas de várias maneiras, mas nós temos que buscar a solução aonde? No Senhor. É no caminho do Senhor que nós achamos a solução para tudo. E faz isso o homem que teme ao Senhor. Porque se nós formos levar as situações, muitas das vezes, com a força do nosso braço, nós nos decepcionamos. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Maldito o homem, né, que põe no seu braço a sua força, a sua confiança. Não, irmãos. Tem que ser no Senhor. Tem que ser nele, porque nele é a solução, irmãos. Às vezes nós achamos que conseguimos dominar tudo. Não, nós somos falhos. Nós precisamos do Senhor. Por isso que esta palavra nos Salmos diz para nós temermos ao Senhor. Porque o temor do Senhor é a nossa força, irmãos. Nós buscamos no Senhor as dificuldades que enfrentamos para vencer. O homem tem que ser sábio, buscar primeiramente no Senhor. Às vezes nós falamos para tudo, para o vizinho, para o amigo, mas esquecemos de falar para o Senhor. Porque é Ele que vai resolver, irmãos. É Ele que está no controle de tudo. Por isso que nós temos que temer, buscar a Ele verdadeiramente, de todo o nosso coração. Aleluias. E tudo que Ele for fazer, o homem que teme ao Senhor, tudo que ele for fazer, Deus faz prosperar. Deus, Ele abençoa em tudo que o homem for fazer, segundo a sua vontade, porque Deus só vai abençoar aquele que está temente a Ele, segundo a sua vontade. Aí nós vamos comer do trabalho da nossa mão, e tudo vai bem.
Versículo 3 fala da mulher, irmãos, a tua esposa. Ela será como uma videira plantada. Provérbios no capítulo de número 14, diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Irmãs, a mulher sábia, diga comigo no seu coração, edifica a sua casa. E a continuação do versículo diz: e a tola, o que ela faz? Ela destrói. A mulher sábia, ela sabe discernir o problema dentro do seu lar. Nos seios da sua família. Ela sabe se colocar na posição de esposa, de parceira, de mulher, de mãe, de ajudadora. Nos dias de hoje, irmãos, para você que está aqui presente, tem uma onda chamada de feminismo, em que a mulher tem que ser empoderada. Não é assim que diz? A mulher tem que ser dependente dela mesma, não precisa ser dependente de homem algum. A mulher tem que trabalhar, a mulher tem que conquistar, a mulher tem que ganhar o mundo. Isso é o que o mundo está pregando, tentando empurrar na cabeça das pessoas, dizer que ela pode tudo. Mas não é isso que diz a palavra de Deus. Não é isso. Se nós olharmos quantas famílias estão destruídas por causa desse tipo de pensamento. Os casos de feminicídio. Os casos de separações. Eu estava vendo uma estatística, no lar de 10 crianças, 3 tem o seu pai e a sua mãe no mesmo lar. Por quê? Porque o mundo tem influenciado na cabeça das pessoas, das mulheres, que elas têm que ser ela mesma, empoderadas, dominante, por não conhecer isso, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, a sua família. Deus tem o seu projeto de família, tudo certo. O esposo, a esposa e os filhos. Aleluia. E a continuação do versículo diz assim: e os seus filhos como plantas de oliveiras à roda da sua mesa. Hoje os filhos, se a gente for olhar, já não tem mais o lugar de filhos. Porque as leis e o movimento mundanismo tem colocado que o filho não pode mais obedecer o pai. O pai não pode dar mais uma correção no filho, senão ele vai lá denunciar porque agressão, é maus tratos, é isso e aquilo. E se nós olharmos, acho que tem professoras aqui. Olha o índice das crianças nas escolas, a educação que se tem nas escolas.
A educação, não digo no ensino, eu digo a educação, o respeito que os filhos têm. Está uma inversão de valores muito grande na sociedade. E essas coisas têm acontecido banalmente? Não, é de propósito do mundo, do nosso adversário, para que isso aconteça, porque quando tem a destruição da família, o ser humano se corrompe, se dispersa, se perde. As pessoas perdem o seu valor, as pessoas perdem o seu amor um pelo outro. É o que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos. E a nossa função, qual tem sido? Ensinar o nosso filho a andar nos caminhos do Senhor. Para que quando ele venha a crescer, a ter discernimento, não venha a se afastar da presença do Senhor. Nós estamos vivendo um dia difíceis, para criar o nosso filho nessa geração. Não é verdade? Tem sido difícil, porque nós ensinamos a coisa certa dentro do nosso lar, mas chega na escola, chega nos colegas, não, tu não vai fazer isso, faz isso que é mais certo do que aquele outro. Agora tem aí passou agora o STF a decidir que eles estão querendo barrar o ensinamento de ideologia de gênero nas escolas, nas salas de aulas. Então, estava um embate para que não seja o aluno que não quiser participar, que consiga sair, ou que os pais vão lá e proíbam que não tenha isso. Então, eles estão nessa luta para ensinar isso, irmãos, para o nosso filho, desde pequeno já. O diabo tem trabalhado de uma forma, irmãos, para destruir a família, destruir os nossos filhos, a moral de Deus. Mas ele está derrotado em nome de Jesus. Porque o Senhor está conosco, irmão. Quando nós dobramos o nosso joelho, nós pedimos, Senhor, não deixa isso acontecer, irmãos. Porque a palavra de Deus disse, quando o justo pede alguma coisa para Deus, Ele jamais vai deixar nós de mãos vazias. Por isso nós temos que orar, irmãos, pelos nossos filhos, pela nossa família. Não abaixar a cabeça e dizer, não vai dar mais certo, está tudo errado. Não! Confia no Senhor, tema Ele, peça para Ele, que Ele vai te ajudar. Não olha para o que o mundo olha. Não visa as coisas que o mundo está visando, que é perda, é destruição. As pessoas estão aí se perdendo neste mundo. As pessoas estão aí se afastando de Deus pelos prazeres deste mundo. Porque na minha família não dá mais certo, eu vou largar por qualquer coisa. Não, fica firme. O deserto que o povo de Israel passou não foi por toda a vida, não, foi só por um período de tempo. E quando nós passamos por alguma dificuldade, tenha certeza que é por um período de tempo e as coisas irão passar. E tudo irá se fazer novo. Nós não casamos com a pessoa perfeita, mas quem faz perfeição é o Senhor. Às vezes nós queremos mudar o nosso parceiro, a nossa esposa, o nosso esposo. Não é nós. É o Senhor que vai fazer isso. O cara é chato demais. Eu não aguento mais a minha esposa. Só sair aqui um pouquinho para vocês, lá na barbearia, eu cortando o cabelo de um rapaz, ele separou 25 anos de casado. Ele não é crente, daí eu estava, ele ficou por último e a gente conversando. Jeff, separei, não aguentei mais. Eu disse, mas o cara tem que ficar firme, 25 anos de casado, tu vai assim jogar fora teus filhos, tua família, né, tudo que tu, né, estão juntos.
Eu disse, não, Jeff, mas a minha mulher é muito braba. Então, mas todas elas são. Mas a minha é diferente. Eu disse, não, mas todas elas são diferentes. Ah, Jeff, porque tu não sabe o que passa lá em casa. Tá, mas, rapaz, pede para Deus que Ele vai te ajudar, cara. Não, mas não tem como, ela me bate toda vez que eu chego em casa. E se eu bater nela, eles vão chamar a Maria da Penha? Que barbaridade, que conselho eu vou dar para um cara desse agora? Continuar apanhando o resto, mais uns 50 anos. Até ele, Jeff, eu não aguento mais, o que eu vou fazer? Cara, ora para Deus, peça para Ele agilizar as coisas, derramar uma unção de paz naquela mulher, porque certo tu não é também, porque para ela tá bater em ti cada vez que tu chega em casa. E assim está o mundo, irmãos. Uma mulher dessa não é sábia, não tem sabedoria de Deus. Quer resolver o problema no braço, não é assim. A mulher sábia resolve os problemas aonde? Na oração. Porque ela sabe que de lá vem o socorro, vem o refrigério. As irmãs que falaram da irmã Joana, eu me lembro que a irmã Joana passou 17 anos orando pelo velho dela, para vir para a igreja, para se converter, 17 anos. Eu me lembro que ela contava. Não vamos deixar de orar, de buscar a Deus pelo a nossa esposa. Aqueles que não têm a esposa, o esposo na igreja, ore para que Deus faça um milagre. Se você não está contente com a sua esposa, ore para que Deus venha trabalhar no coração dela e você venha ser vitorioso. Não existe ninguém perfeito. Mas com o tempo a gente vai entendendo que a outra metade da laranja está do nosso lado. Saiba disso, irmãos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, pode acontecer o que for, mas Ele está conosco. Tem horas que é dificuldade, é problema, vem um monte de... Mas confia no Senhor, que Ele vai estar contigo em todas as dificuldades. Mas busque o Senhor primeiramente, porque Ele é a solução de tudo. Amém? É uma conferência da família, nós vamos estar encerrando, irmãos. E eu quero que você chegue perto da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, quem estiver aqui, chegue perto, para nós orarmos juntos. Aleluia. Porque nós vivemos num momento de nós unirmos a nossa força, a nossa fé numa só confiança, Aleluias. Amém, irmãos? Às vezes nós ficamos irritados com a nossa esposa, né? Ou a esposa fica irritada muitas das vezes por alguma coisa que o marido sempre faz, ou a esposa sempre faz. Peça para ele. Peça para o Senhor mudar ele, mudar ela.
Eu quero contar antes de nós orarmos uma coisa. Lá em casa, a Michele, cada final de semana ela tem o costume de, fala isso, de tirar o lençol da cama. O lençol e aquela que cobre o travesseiro ali, ó. A fronha. Irmãos, cada vez que a gente vai, vamos deitar, daí a gente vai arrumar, a hora que eu puxo a coxa assim, tem que botar o lençol. Assim, charavana. E daí eu me lembro de uma coisa que o Senhor me falou uma vez. Ele disse um dia, olha só, irmãos, vai chegar um dia em que talvez ela não vai estar mais ali para fazer isso. Às vezes tem alguma coisa, né, que eu não gosto disso dela, mas é da vontade de Deus. Ou se não está gostando, como eu disse, ora, pede para Ele mudar ela, mudar essa situação. O negócio é nós estarmos unidos com a nossa família, irmãos. Acordar de manhã, sentar em roda da nossa mesa, está quem? Os nossos filhos. Sentar está a nossa família, a nossa esposa, todo mundo tomar um café, almoçar. Isso hoje é um privilégio sem tamanho. Como eu falei, tem filhos que não têm mais os pais ali, as mães. Por isso que nós estamos aqui, irmãos, é de alegria que nós podemos fazer isso, irmãos, de agradecer a Deus por ter a minha esposa, por ter o meu filho, por ter o meu esposo. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos reunidos aqui nesta noite com a nossa família, com a nossa esposa, nossos filhos, que Tu possas, Senhor, derramar a Tua graça, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, continuar abençoando o nosso lar, dando providência, Senhor, nos dando, Senhor amado, muitas das vezes, paciência para entender um ou outro, Senhor, para sabermos lidarmos com a situação do nosso filho, Senhor, para sabermos colocar em prática, Senhor, os Teus ensinamentos, para que sejamos prósperos, Senhor, e assim nos alimentarmos, Senhor, das Tuas bênçãos, Pai. Nos dá sabedoria, Senhor, para enfrentarmos as dificuldades, Senhor, para enfrentarmos as diversidades deste mundo que tem lançado sobre as famílias. Nós repreendemos este mal em nome de Jesus. Que a Tua presença possa estar no nosso lar, ó Senhor, que os Teus anjos possam nos guardar, nos proteger, ó Senhor, para que possamos estar reunidos, Te louvando, Te agradecendo, porque Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte e príncipe da paz. Obrigada, Senhor, porque Tu és santo e maravilhoso, pelas bênçãos concedidas. Obrigada pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha filha. Obrigada, Senhor, por tudo que Tens feito por nós, e o principal é estarmos na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Deus abençoe, irmãos. Podemos sentar, por gentileza. Provérbios 29 diz que a vara da disciplina traz sabedoria para a criança. Quantos aqui foram disciplinados quando foram crianças? Foi importante para você? Então discipline seus filhos hoje. Eu me lembro que o pai nos disciplinava com uma vara de marmelo.
Uma vez ele deu umas varadas no meu irmão mais novo. E quando chegou na escola, na hora da educação física, o professor viu as marcas da vara e foi lá tomar satisfação com o pai. O que tu bateu no teu filho? O pai pegou a varinha de marmelo atrás da porta e disse, com essa varinha aqui. Ah, mas tu não pode fazer isso. Não, para encurtar a conversa. Se o professor não corre, ele também apanhava com a varinha de marmelo. Mas ninguém virou bandido, irmão. Todos cresceram e deu sabedoria. Conferência. O que é conferência? Conferência é conferir. Por isso que a gente se reúne aqui, uma vez por ano, vão sentar e vão conferir. Domingo passado a gente conferiu, hoje a gente conferiu bastantes coisas. Domingo que vem nós vamos conferir de novo. Vocês perceberam alguma coisa de especial nos testemunhos que foram dados? É que ninguém deixou o seu cônjuge de fora do testemunho. Ninguém deixou os filhos fora do testemunho. Você que é casado, você que é esposo, a sua esposa faz parte do seu testemunho. Você que é esposa, o seu esposo faz parte do seu testemunho. Não tem como eu dar um testemunho sobre a minha vida e deixar a minha esposa de fora. Porque o que faz o testemunho, o que foge a um testemunho, são as orações daqueles que estão do nosso lado. Não deixe a sua família fora do seu testemunho. Faça com que você e a sua casa sirva ao Senhor. E eu creio que Deus tem nos ensinado a tomar decisões, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes as nossas famílias tropeçam, nossos casamentos tropeçam, é por falta de tomar decisões dentro da vontade de Deus. Então preste atenção nessa conferência. Deus está fazendo um milagre aqui nessa conferência. Deus está transformando a nossa consciência, nós estamos nos ajustando, porque você vai tomar decisões com relação à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos. Depois não venha para casa dizendo, por que aconteceu isso? Porque você não prestou atenção no que Deus falou. Porque se nós prestarmos atenção, irmão, nós vamos tomar decisões certas. Para amanhã ninguém ficar chorando, irmão. Ninguém ficar chamando o pastor, ou chamando o seu líder, ou chamando um irmão para apagar incêndio, irmão. Conferência é isso, a gente vai apagando princípios de incêndio dentro da nossa casa, para que ela não pegue fogo, porque depois que incendeia tudo, às vezes a gente olha assim, não, complicado. Então peça a Deus para fazer lembrar de tudo que foi falado aqui. Jeff, Michele, obrigado pela presença de vocês. Te riu um pouco, mas a gente apanhou também, né? Amém? Dilceia. É difícil, mano. É difícil. O nome dá para Dicioneia, Laudiceia. E seu esposo, obrigado também pela presença, estar com a gente também. Deus abençoe o ministério de vocês, a vida de vocês. E domingo passado eu quase apanhei, porque tem um casal aí que está completando 3 anos de casamento. Amém? E eles vão vir aqui na frente, a gente vai estar orando pela vida deles. Faz favor. Ninguém vai matar vocês, tá? Fica tranquilo. Não é 30 anos, irmão, é 3 anos. Mas é de ano em ano que a gente vai crescendo e amadurecendo na presença do Senhor.
Vamos colocar de pé, estenda os suas mãos para cá. Vamos orar pela vida. Irmão, eles se amam, sabia? Pensa num casal apaixonado, irmão. Esse dia essa aqui ficou doente, Covid, e esse aqui ligou chorando em soluços, irmão. Pensei que ia morrer. Eu assim, calma, irmão. Vamos orar, Deus vai dar vitória. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida desse casal, Senhor. O Senhor enviou até nós temos ensinado eles, temos aprendido com eles e temos nos fortalecido, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua presença maravilhosa na vida deles, Senhor. Obrigado pela restauração que o Senhor trouxe para a vida deles. Obrigado porque o Senhor tem acrescentado fé, tem dado sabedoria, Senhor. E que eles possam viver, Senhor, e venham viver, Senhor, todos os dias da sua vida aqui na Tua presença, Senhor. E o Senhor esteja sempre fortalecendo e nos ajudando, Senhor, a ajudá-los, Senhor, nessa caminhada. Obrigado. E que venham mais 30 anos, Senhor. Venham mais 30 anos e que eles possam ser anos que venham glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para Jesus pela vida deles. Tem churrasco, não tem? A hora que fizer, convida. Deus abençoe. Domingo que vem, irmão, você não quer cantar mais um louvor? Cantar. Não se aproveita também, né? Nós estamos abusados, nós gostamos de se aproveitar das pessoas quando vêm aqui. Domingo que vem a gente continua conferindo, tá? Eu sei que tem muitas coisas que tem que ser conferidas ainda, mas eu tenho certeza que Deus não vai deixar nada para trás. Nós vamos passar tudo a limpo, para a honra e glória do Senhor. E temos o nosso piquenique da família. Dia 4/6, numa quarta-feira, 14 horas, no Parque Diamante Energia. O último que nós tivemos, irmão, foi uma benção. Eu tenho certeza que esse não vai ser diferente. Que todos nós possamos participar com uma grande família e dar um grande testemunho naquele lugar, para a honra e glória do Senhor. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe a todos vocês. Deus abençoe a todos.